Olá, alunos do Centro Universitário Internacional Uninter, sejam muito bem-vindos à aula temática inaugural. Atualmente, o assunto previdenciário é um tema que está em evidência, parte em razão das questões ligadas à aposentadoria, especialmente à aposentadoria por tempo de contribuição pelo fator previdenciário, que é um cálculo matemático feito pelo INSS, levando em consideração a idade do segurado na data da solicitação do benefício, o tempo da contribuição e a sua expectativa de vida, o que pode levar a uma diminuição considerável no valor do benefício. Parte também se dá em razão da quantidade de benefícios concedidos pela autarquia federal a título de incapacidade provisória, o chamado auxílio-doença. Em razão também de muitas discussões sobre as perícias realizadas pelo INSS e principalmente agora pela tão comentada desaposentação ou também chamada desaposentadoria, que por enquanto é uma tese que recentemente foi aprovada no STJ, mas que aguarda decisão do STF. Essa tese consiste na defesa da possibilidade do aposentado que continua a trabalhar poder recalcular o valor de sua contribuição pós-aposentadoria para, em sendo vantajoso, incluir este período de contribuição no seu novo período básico de cálculo e talvez aumentar o valor do benefício. Esse tema é um tema bastante interessante, como disse, e que está bastante em evidência em razão da repercussão que pode causar nas nossas vidas como cidadãos brasileiros. Para tanto, para discutirmos esse tema, estou aqui nos estúdios do Grupo Uninter com a professora Vânia Massambani. A professora Vânia é advogada previdenciarista. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. Muito bem. E nós iremos, então, discutir nessa aula temática de hoje, que faz parte da aula inaugural, exatamente essas questões com a professora. Professora, quais são hoje os requisitos, como que fica a questão do direito à aposentadoria, no que se refere à idade e a todos aqueles requisitos que a própria Constituição Federal prevê para se aposentar? No nosso sistema hoje brasileiro, a gente tem regimes de previdência. Existe o regime geral de previdência social, existe o regime próprio de previdência social, existe um regime próprio de militar. Então, o regime da maioria absoluta da população brasileira é o regime geral de previdência, que é o INSS. E o INSS, ele traz na sua regra, né, 4 formas de aposentadorias. Então, existe a aposentadoria por tempo de contribuição, existe a aposentadoria por idade, existe a aposentadoria por invalidez e a aposentadoria especial. Todos os benefícios da Previdência Social, na realidade, eles precisam ser cumpridos requisitos para se consiga. Então, hoje, o benefício mais famoso, mais comum, é a aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria por tempo de contribuição no Brasil, ela não tem limite de idade para se aposentar e ela é 35 anos de contribuição para homens e 30 anos de contribuição para mulheres. Então, no Brasil, você tem que ter 30 anos de contribuição para a mulher poder se aposentar e 35 anos de contribuição para homens se aposentarem. Isso para essa forma de aposentadoria. Mas existe também a aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade, daí o fator é a idade, que é homem 65 anos no Brasil, mulher 60 anos. No caso da esfera rural, são 5 anos menos, 55 anos mulher e 60 anos homem. Existe a aposentadoria por invalidez, que daí é outra coisa, é um benefício concedido em razão de incapacidade permanente. O requisito para uma pessoa se aposentar por invalidez no Brasil é incapacidade total e permanente para as atividades. Isso não quer dizer que a aposentadoria é definitiva. E por último, a gente tem a aposentadoria especial, que é uma aposentadoria específica para trabalhadores que trabalham expostos a agentes nocivos, muito nocivos, que dependendo do agente, pode se aposentar depois de 15, 20 ou 25 anos. Muito interessante. E com relação, professora Vânia, à aposentadoria por invalidez daquela pessoa que estava trabalhando, como funciona? Quais são os comportamentos hoje em dia que nós podemos verificar dos empregadores em relação a esse funcionário? Essa é uma dúvida bem recorrente, porque a legislação previdenciária é autônoma da legislação trabalhista, só que elas caminham juntas.
Então, quando você está trabalhando, você sofre um acidente e desse acidente, que pode ser do trabalho ou não, houve uma incapacidade permanente, você necessita de uma aposentadoria por invalidez, o seu contrato de trabalho dentro da empresa não modifica em absolutamente nada. Existe apenas uma suspensão contratual. A empresa não pode rescindir contrato de empregado aposentado por invalidez. Justamente por quê? Porque a aposentadoria por invalidez, embora o requisito para se conseguir seja uma incapacidade permanente, é provisória. Ela pode ser transformada em uma aposentadoria por idade ou tempo de contribuição, por exemplo. Por esse motivo, o contrato de trabalho na empresa deve ficar suspenso. E não existe prazo, tá? É indeterminada a suspensão contratual. Salvo, obviamente, se o empregado ou se o empregador ingressar com uma ação judicial, né, na Justiça do Trabalho, solicitando a rescisão contratual. Caso contrário, é suspensão contratual e não rescinde contrato de empregado aposentado por invalidez. Então, durante todo esse tempo, a pessoa continua recebendo, ou seja, acaba sendo um ônus para os cofres públicos aí. Na verdade, em parte sim. Por quê? Porque enquanto ele estiver incapaz para trabalhar, ele vai receber o benefício do INSS, por prazo indeterminado. Mas em contrapartida, todos os beneficiários da Previdência Social só recebem benefício porque contribuíram. Então, houve a contribuição efetiva para haver o recebimento do benefício. Mas na empresa, na realidade, existe uma suspensão total do contrato. Então, o empregador não tem nenhum prejuízo com esse afastamento, salvo o trabalhador não estando dentro da empresa. Professora Vânia, e com relação ao valor que esse empregado recebe, ele é alterado ou não? Quais são os critérios adotados? É outra questão também bastante discutível. O empregado, normalmente, ele acha que o fato dele se afastar pelo INSS ou por uma aposentadoria ou por um auxílio-doença, ele acha que ele vai receber a mesma coisa que ele recebe quando ele está trabalhando. O salário que ele recebe ou a remuneração que ele tem dentro da empresa. E não. Na verdade, não tem absolutamente nada a ver. O que você ganha na empresa não tem nada a ver com o benefício que você vai receber do INSS. O INSS paga para alguns benefícios, não todos, mas os principais, por exemplo, as aposentadorias e o auxílio-doença, uma média aritmética de todo o período contributivo do segurado. Ou seja, o que ele ganha na empresa não é o que ele vai ganhar de benefício do INSS. O INSS vai fazer uma média, que eles chamam de 80% dos maiores salários de contribuição de todo o período contributivo. Então, o INSS vai pegar essa média, vai aplicar um índice de atualização. Desse índice de atualização, dependendo do valor do benefício, ele pode ganhar 100% da média, ou pode ganhar 50% da média no auxílio acidente. No auxílio doença, ele vai ganhar 91% da média. Ou seja, pode ser que ele ganhe mais do que ganharia se estivesse trabalhando, o que não é comum, mas a maioria das vezes ele ganha menos do que se estivesse trabalhando. E ainda se tratando desse tema acidente de trabalho, existe algum benefício diferenciado para este empregado que sofre esse acidente? Isso também é uma confusão que se faz. Auxílio-doença, só existe um auxílio-doença. Administrativamente, o INSS divide auxílio-doença acidentário, que é aquele que decorre de doença ou acidente do trabalho, e auxílio-doença previdenciário, que é aquele que não decorre de doença ou acidente de trabalho, um acidente doméstico. Só existe um, é apenas administrativa a divisão. Então, se eu sofri um acidente doméstico ou se eu sofri um acidente no trabalho, o benefício é o mesmo auxílio-doença. O valor do benefício é o mesmo. Existem algumas diferenças no sentido de que o acidente de trabalho gera para o empregado estabilidade. O acidente de trabalho, durante todo o período que ele estiver afastado, o empregador vai ter que depositar o FGTS. Existe uma possibilidade de um aumento de encargo patronal de previdenciário para a empresa. Hoje também está muito recorrente na justiça as ações de regresso do INSS, que é o quê? O INSS entrando na justiça contra a empresa para questionar a falta de investimento em normas de medicina e segurança. Então, assim, em termos de
segurado ou empregado mesmo, o valor do benefício é o mesmo. Auxílio-doença, um só, 91% do salário do benefício. Mas para fins de empresa, existem diferenças em questões mais trabalhistas e tributárias do que efetivamente previdenciária. Que interessante essa questão que você acabou de abordar sobre a ação de regresso, porque em regra nós sabemos que é sempre o inverso que ocorre. Nesse caso especificamente, existe alguma decisão já de ganho de causa para o INSS? Existem várias decisões. Porque na realidade o Brasil ainda está caminhando lentamente em relação à questão de normas de medicina e segurança mesmo, né? As empresas precisam ter um maior investimento com exames médicos admissionais, periódicos, equipamentos de proteção individual. Hoje existe um índice altíssimo de afastamento de empregado em razão de lesões por esforços repetitivos, que é a LER, né? E que é oriunda de falta de ergonomia no ambiente de trabalho. Então, essa demanda gera um custo para os cofres previdenciários. E a empresa deve cuidar do trabalhador dentro do ambiente de trabalho. Então, o que o INSS tem feito? O INSS tem entrado com essas ações de regresso e tem conseguido ganhar muitas ações. Muito interessante. Com relação à questão de quem deve pagar a Previdência, hoje em dia falamos muito de Previdência privada, as pessoas têm refletido nas suas vidas em relação à sua perspectiva futura, sobretudo de aposentadoria. Como que está essa questão hoje? Isso é muito bom, né? Porque na realidade, antigamente a gente não pensava no futuro, a gente pensava no hoje. E agora está sendo muito importante. A Previdência ela tem se mostrado bastante presente na vida das pessoas. Agora a gente tem que deixar claro o seguinte: Previdência Social ela não é um querer pagar. Previdência Social é um tributo, uma contribuição social que é obrigatória. A Previdência Social no Brasil é compulsória, você é obrigado a pagar. E a legislação, a lei, né, do regime geral, 8.212 de 91, ela diz que todos os trabalhadores devem pagar Previdência. E o que é trabalhador? Todos que prestam serviços de natureza eventual, habitual, com vínculo empregatício, sem vínculo empregatício. Então as pessoas normalmente perguntam, eu sou vendedora particular, trabalho por mim mesma. O que eu tenho que fazer? Você é obrigada a pagar a Previdência. Você não tem que querer pagar a Previdência. A Previdência é obrigatória. Você tem que pagar. É que na prática a gente sabe, né, que isso não acontece. Mas a Previdência é obrigatória. Você tem que pagar. Trabalhou no Brasil, você tem que pagar a Previdência, regime geral de Previdência Social. Claro que existe a possibilidade e que todo mundo que puder, né, e tiver essa possibilidade, pagar uma previdência privada sempre é muito vantajoso, né? Mas a previdência privada, a gente usa o termo privado, mas o termo legal é complementar. O nome da previdência privada é previdência complementar, porque o caráter dela é justamente esse, complementar a previdência obrigatória, que é o INSS. Muito interessante. E no que se refere a essa questão das previdências complementares, nós sabemos que tem várias instituições, organizações que oferecem, por exemplo, a própria OAB oferece a previdência complementar, como você disse, e bancos também. Com relação à segurança desse tipo de previdência, a seu ver, o que você sugere? Na verdade, assim, a previdência complementar, existem duas formas de previdência complementar. A previdência complementar que é fechada, que não é qualquer um que pode fazer. Por exemplo, o Banco do Brasil tem sua previdência privada, a OAB tem a OAB Prev, que é uma previdência, que é um fundo de pensão, previdência complementar fechada, e existe a previdência complementar aberta, que aí é bancos oferecidos por bancos, que é o PGBL e o VGBL. Lógico, quando você vai fazer qualquer investimento, né, e inclusive um investimento em termos de previdência privada, o ideal seria que você buscasse uma instituição financeira idônea e que você acredite que não haja possibilidade de quebra ou qualquer coisa assim. Não há como dizer, olha, é 100% de certeza que está ok.
Mas é sempre vantajoso e é sempre importante você tentar buscar uma previdência complementar para complementar a sua previdência do regime geral. Muito bem, pensar aí no futuro realmente, né? Com certeza. Uma segurança. Uhum. Professora Vânia, e com relação ao tema da maternidade envolvendo a Previdência Social, quem arca com esse ônus da questão da licença maternidade? Como fica essa questão? Isso muito se falou no ano passado e no ano retrasado também, quando a gente foi muito na mídia a questão dos 180 dias do salário maternidade. Então, na realidade, a gente tem que explicar o seguinte. O salário maternidade é um dos 10 benefícios que a Previdência Social oferece para os segurados da Previdência, que são os beneficiários, os que pagam a Previdência Social. Então, o salário maternidade é um dos 10 benefícios da Previdência, ou seja, salário maternidade é um benefício previdenciário. Quem determina, quem estabelece as regras são as legislações previdenciárias. E a legislação da Previdência Social institui que o salário maternidade são 120 dias. O que aconteceu foi que foi aprovado um projeto de lei, que é o Empresa Cidadã, que estende, né, a possibilidade das empresas aderirem ao Empresa Cidadã e dá a possibilidade para a empregada que trabalha nessa empresa, que aderiu à Empresa Cidadã, solicitar mais 60 dias de salário maternidade. Só que esses 60 dias de extensão é pago daí pela empresa. Não é um valor que pode ser reembolsado pelo INSS. E é importante a gente deixar claro o seguinte. Sendo o salário maternidade um benefício previdenciário, só tem direito de receber seguradas da Previdência Social. Ou seja, aquelas que contribuem para o sistema do INSS, o Regime Geral de Previdência. E aí você contribuindo para o sistema, você vai receber o seu salário maternidade 120 dias, que é pago pelo INSS. Só que a legislação ela traz uma particularidade para empregadas, porque na verdade a gente tem várias formas de seguradas. Existe a segurada empregada, existe a segurada doméstica, existe a trabalhadora avulsa, existe a contribuinte individual, facultativa e a segurada especial. Então existem várias formas de seguradas. Só que apenas a empregada, que é empregada registrada, que tem vínculo de emprego, que tem carteira assinada, a empresa faz o pagamento do salário maternidade no valor da sua remuneração, sem limite de teto. Então, se eu sou empregada de uma empresa e ganho 10 mil reais por mês, eu vou receber de salário maternidade 10 mil reais por mês. Se eu, empregada de empresa, vou receber da empresa, a empresa vai me pagar os 10 mil reais e vai compensar esses 10 mil reais depois com o INSS. Se eu não for empregada, se eu for as outras seguradas da Previdência, aí eu vou receber do INSS. Então eu tenho que ligar lá no 135, agendar no INSS e vou receber o benefício do INSS. E aí não se recebe o valor da remuneração. Aí se eu não sou empregada, eu vou receber limitado ao teto. Eu vou receber, logicamente, aquilo que eu contribuo, limitado ao teto. Que todo ano muda a tabela do salário de contribuição e existe um teto previdenciário. Então, e a outra exceção, né, finalmente, é a segurada especial. Segurada especial é um caso totalmente à parte na legislação previdenciária, que são as rurais ou pescadoras artesanais. São trabalhadores que vivem em regime de economia familiar, e eles não contribuem efetivamente pelo seu trabalho, eles só contribuem se fazem comercialização da sua produção. Mas é um caso totalmente atípico, específico na legislação. Segurada especial tem direito de receber salário maternidade, mas todos os benefícios dos segurados especiais estarão limitados ao salário mínimo. Então, se eu sou empregada, eu vou receber a minha remuneração, a empresa paga e se reembolsa pelo INSS. Se eu for outra segurada da Previdência Social, eu vou receber aquilo que eu pago de Previdência, limitado ao teto, e vou receber do INSS. Se eu sou segurada especial, eu vou receber do INSS apenas o valor de um salário mínimo. Nossa, a princípio, olhando assim, me parece, né, que poderíamos dizer que feriria o princípio da igualdade, né? Porque, de repente, por que tanta diferença? Qual é a base de cálculo que eles utilizam para falar em salário mínimo quando se fala do empregado rural, por exemplo, né? Pois é, e é uma discussão, assim, bastante antiga.
Existem várias formas de você contribuir para a Previdência Social. O empregado tem uma forma de contribuir, tem uma tabela de contribuição. O autônomo, que hoje a gente chama de contribuinte individual, eles são os empresários e os autônomos, os antigos empresários e autônomos. Hoje o termo adequado é contribuinte individual. Eles têm 4 formas de contribuir para a Previdência Social. O segurado especial, ele é particular, porque ele não paga pela prestação de serviço, paga pela comercialização. Então, existem várias formas de pagar a Previdência Social. E também pode pagar o INSS, o Regime Geral de Previdência, quem não trabalha, na condição de facultativo. É possível pagar, vai ter direito a todos os benefícios do INSS e vai poder um dia se aposentar. Até mesmo em relação ao intervalo, que muitas vezes a gente percebe que as pessoas ingressam na justiça para obter o seu direito de aposentadoria, uma vez que determinado período ficou sem recolhimento. Exatamente. Não é? Uma coisa também que é bem interessante a gente discutir é o seguinte, a aposentadoria, como eu disse, tem na verdade os 10 benefícios da Previdência, que são 4 aposentadorias, idade, tempo de contribuição especial e invalidez, aí a gente tem o auxílio doença, existe o benefício do auxílio acidente, existe o salário maternidade, existe o salário família, existe o auxílio reclusão e a pensão por morte. Dos 10 benefícios da Previdência, você tem que cumprir requisitos. Nas aposentadorias, nas 3 mais famosas, que é a aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade e aposentadoria especial, não basta você ter um requisito específico. Eu tenho 35 anos de contribuição, homem, vou me aposentar, ou tenho 30 anos de contribuição, mulher, vou me aposentar. Ou tenho 60 anos de idade, vou me aposentar. Não. Eu tenho que ter o requisito específico, ou a idade, ou o tempo de contribuição, e tenho que ter 2 requisitos genéricos. Um dos requisitos genéricos chama carência. É o número mínimo de contribuição que você tem que ter pago para o sistema para ter direito àquele determinado benefício. E o outro requisito é qualidade de segurado, estar pagando previdência. Enquanto eu pago previdência, eu tenho direito de receber o benefício. Então, por exemplo, todo mundo confunde aposentadoria por idade. Eu completei 60 anos mulher, posso me aposentar? Depende. Você tem que ter 60 anos de idade, tem que ter um mínimo de carência, que é 180 meses de contribuição. Aproximadamente 15 anos. Se você não pagou 15 anos de previdência, você não vai se aposentar, de jeito nenhum. E aí existe uma confusão de benefício de aposentadoria com benefício assistencial, que é um benefício de idoso e de deficiente, que é um benefício que é fornecido pelo nosso sistema de assistência social, que é para pessoas de baixa renda, ou idosos acima de 65 anos, ou deficientes. E o baixa renda que a legislação diz é renda per capita familiar inferior a 1/4 do salário mínimo nacional. Ou seja, uma miséria. É ser bem pobre, né? E se você se enquadra nessas condições, você pode ter trabalhado a tua vida inteira e nunca ter pago previdência. Se aposentar, você não vai, mas você pode tentar pleitear esse benefício assistencial. É conhecido esse benefício assistencial como LOAS, só que ele não se chama LOAS, é o benefício do idoso ou do deficiente. LOAS é Lei Orgânica da Assistência Social. E existe muita confusão. Então, muitas vezes as pessoas falam, olha, a minha vizinha se aposentou e nunca contribuiu. Impossível. Não existe essa possibilidade. A aposentadoria é mediante contribuição. Se ela recebe um benefício de valor de salário mínimo, é porque provavelmente ela se enquadrou na condição de segurado especial ou então ela conseguiu esse benefício assistencial. E uma outra coisa que a gente verifica, assim, o pessoal confundir, é a questão da pensão por morte. Em que caso, já que você tocou nesse assunto, a pessoa tem direito a receber pensão por morte do seu ente querido? Pensão por morte também é um assunto que gera bastante dúvida das pessoas. Existem, dos 10 benefícios da Previdência, 8 são para os segurados que trabalham e pagam a Previdência e 2 são para os dependentes dos segurados. Os 2 benefícios dos dependentes é auxílio reclusão e a pensão por morte. Então, quem pode receber pensão por morte? A legislação diz que o dependente do segurado é o companheiro, a companheira, o cônjuge e o filho menor de 21 anos. Ou maior inválido ou
deficiente intelectual. Então a legislação diz o seguinte: se eu tenho menos de 21 e sou filho, eu sempre vou receber a pensão por morte. Se eu sou companheiro ou companheira, que hoje não se existe mais discussão nenhuma em relação à questão homoafetiva, eles recebem 100%. E se eu sou cônjuge, eu vou receber a pensão por morte do meu companheiro que era assegurado da Previdência Social. Ou seja, para eu receber a pensão por morte, o meu companheiro, meu cônjuge, teria que estar pagando Previdência. E aí vai receber o benefício no valor de que ele receberia se fosse aposentado. E outra coisa que é bastante interessante, que se discute e que se fala bastante, é que até 1991, a legislação só dava direito à pensão por morte à mulher. Então, o companheiro, o cônjuge falecia e a esposa, a companheira, poderia receber. Homens não recebiam pensão por morte. Aí veio a lei em 91 e trouxe a igualdade, né? Então agora, tanto homem quanto mulher, os dois têm direito de receber pensão por morte. E pode casar que não perde o benefício. Isso era a próxima pergunta, porque em regra, olha, não vou casar porque vou perder o benefício. Existe esse tabu, né? E aí realmente acontecia. Até 1991, a mulher não podia casar de novo, que daí, o que a legislação dizia? Ora, eu sou dependente econômica do marido que faleceu, né? Se eu casar de novo, eu perco a dependência econômica dele e vou ter uma dependência do meu atual marido. Isso não existe mais, né? E com a legislação em 91, não existe a menor possibilidade de que a pessoa que teve o seu companheiro que faleceu e recebe pensão por morte dele perder o benefício em razão de casamento. Embora o INSS cometa alguns deslizes, não é possível, tá? A legislação, ela garante. O casamento não perde no regime geral de previdência social, não perde a pensão por morte. Com certeza essa resposta alivia muitas pessoas, não Pode casar que não tem problema nenhum. Muito bem. E um outro assunto interessante que a professora Vânia pode abordar aqui conosco é a questão da lei que alterou a situação das domésticas. Nós vimos aí recentes discussões, várias polêmicas, pessoas argumentando muitas vezes que de repente as empregadas poderiam ficar sem trabalho, um contrassenso também em relação à questão da segurança das crianças. Enfim, as pessoas, a sociedade brasileira aí nesses últimos dias, nesses últimos meses, fez várias ponderações acerca dessas alterações. E acerca disso que eu quero que você fale para nós, professora. Bom, é o seguinte. Na realidade, isso já é algo que se tinha que modificar há um bom tempo. Os direitos trabalhistas deveriam ser iguais para todos. O que acontece é o seguinte: o trabalhador tem que ter o direito dele. O que teria que ser diferenciado é o empregador, é o ônus do empregador. Então, isso é que gerou toda a polêmica da alteração da regra das domésticas, né, dos empregados domésticos de maneira geral. O que aconteceu? Houve alteração na Constituição Federal. A Constituição Federal, no artigo 7º, ele traz os direitos dos trabalhadores. E no parágrafo único, ele trazia pouquíssimos direitos para os empregados domésticos. E aí agora, recentemente, a gente teve uma alteração, a emenda à Constituição Federal, incluindo e trazendo muitos direitos para os trabalhadores domésticos, que deveriam já existir há muito tempo. A questão vai gerar polêmica em razão da prática, né? Você tem como controlar o horário de um empregado da empresa, porque você tem como controlar o ponto dele, você tem como ele fazer um registro de horário, você tem como fazer o intervalo do almoço. E isso vai dificultar no âmbito da relação de trabalho doméstico. Não digo que vai ser impossível, mas como vai ter carga horária, então ela vai ter que fazer 8 horas de trabalho no dia, né? E vai ter que... E a prova do horário de trabalho é do empregador. Então ele vai ter que fazer um controle de jornada do seu empregado doméstico. O seu empregado doméstico vai ter que ter um intervalo de repouso e alimentação. Então, e vai ter que fazer a prova desse intervalo de repouso e alimentação. Como que vai ser feito tudo isso ainda vai ter que ser regulamentado. Então, muitas questões vai ser muito discutido ainda em razão dos domésticos.
A legislação que se está discutindo no Congresso, o FGTS é obrigatório, ok, 8% como é de empregado comum, mas o que se está discutindo hoje é a possibilidade da multa rescisória não ser em 40%, ser um percentual menor. Mas isso é uma discussão ainda que vai demandar tempo, o Congresso ainda vai discutir muito sobre isso, e por enquanto houve apenas alteração na Constituição Federal, mas já vale, já está valendo. Apenas haverá a necessidade da regulamentação. No âmbito previdenciário, não mudou nada, os domésticos continuam com os mesmos direitos que eles tinham, sempre tiveram. Contribuição da parte patronal e retenção da contribuição previdenciária dos empregados. Teve uma situação diferente na questão do doméstico para fins previdenciários, que agora eles vão ter direito a salário família, empregado doméstico de baixa renda. Então, essa é uma situação também bastante interessante. Mas a legislação do doméstico ainda vai ter bastante polêmica. A gente verificou justamente essas situações em que as pessoas levaram, de certa forma, um susto, né? Porque nunca viram tantos direitos serem concedidos ao mesmo tempo para uma determinada categoria que lutava há muito tempo realmente pela busca desses direitos, pela busca da igualdade constitucional ali prevista no artigo 7º, né? Na realidade, Débora, os direitos do trabalhador é justo. Sim. A questão tem que se ver também o lado do empregador, né? O empregador, ele tem que ter uma facilidade, não é fácil você fazer pagamento de GPS, não é fácil você fazer o pagamento de um FGTS, as guias são super difíceis. Hoje existe a conectividade social, que você tem que comprar o aparelhinho. Eu não consigo imaginar um empregador doméstico manuseando tudo isso. Então, quer dizer, eu teria que contratar um contador para ter uma empregada doméstica. Então, assim, todas essas questões ligadas ao empregador, essas questões mais burocráticas, isso vai ter que ser bastante discutido. É mesmo, porque é uma questão de ônus tributário, né? Então acaba, em função de no Brasil nós termos uma carga tributária bastante elevada, e isso acaba vindo como um choque em relação, de um lado, o direito do empregado e de outro lado a obrigação do empregador, que se sente muitas vezes violado, né, no seu direito. E veja, Débora, você usou um termo bastante corriqueiro. Você disse assim, de um lado os direitos do trabalhador e do outro a obrigação do empregador. O empregador não tem direito, né? Você percebe que qual é o direito do empregador? Exatamente. Né? Então, claro, no âmbito da relação doméstica, isso vai ter que ser bastante discutido. Exatamente. E com relação a essa questão da tese do STF, que eu falava inicialmente, da desaposentação, a seu ver, isso é um fator positivo, é um fator de evolução no nosso país? De que forma que você vê isso? Veja que interessante, muitas pessoas não sabem, mas os aposentados, na verdade, o nosso sistema previdenciário, ele é um sistema de repartição. O que isso quer dizer? A gente não paga hoje para o nosso dinheiro ficar lá guardadinho, rendendo. A gente está pagando hoje para quem está hoje recebendo benefício. Essa é a regra. Então, eu estou pagando hoje minha previdência para quem é hoje aposentado, para quem é pensionista, para quem tem afastado por auxílio-doença, receber. Então, tudo que está entrando hoje dinheiro nos cofres previdenciários, está saindo dinheiro hoje dos cofres previdenciários. E a regra é o seguinte, a tendência do Brasil se você for ver como nós éramos antigamente, nós tínhamos 10 tios, nós tínhamos 5 irmãos, 3 filhos. Então, houve uma diminuição considerável no número de nascimentos. E aí, o que acontece com isso? Se diminui a população, diminui o mercado de trabalho, o pessoal pagando previdência, contribuindo. E está aumentando o número de idosos. Então, teve um estudo que demonstrou aí que para 2050 o nosso país vai ter uma quantidade de idosos imensa. E o número de pessoas jovens trabalhando é bem inferior. E aí quem vai custear a aposentadoria dessas pessoas? Então o que a legislação falou? A legislação falou o seguinte, você que é aposentado,
Você que continuar a trabalhar, você vai continuar no mercado de trabalho ocupando a vaga de alguém que poderia estar novo, ingressando no sistema, contribuindo para o sistema. Já que você vai continuar no mercado de trabalho, você vai continuar a contribuir para a Previdência Social. Então, me aposentei lá com 30 anos de contribuição, com 50 anos de idade. E continuo a trabalhar, porque hoje é difícil você só viver de aposentadoria. Aí você continua a trabalhar e continua a contribuir para o INSS. E o que você tem em troca disso? Nada. Na verdade, o nosso sistema é um sistema solidário. Você paga de maneira solidária para contribuir com os outros, com quem está recebendo previdência hoje, para quem está recebendo benefício hoje. Então, o que seria isso? Olha, eu me aposentei, estou há 10 anos trabalhando depois de aposentada, sofri um acidente, recebo auxílio-doença? Não, não recebo auxílio-doença, porque não acumula benefício, eu já sou aposentada. Não... E por que eu contribuí, então? Para a questão da solidariedade. Aí, o que é essa tese? Essa tese ela veio para trazer uma discussão a qual eu defendo. Se eu continuei a contribuir e continuei a trabalhar e, consequentemente, estou pagando o sistema, depois de uns 10 anos que eu continuar trabalhando aposentada, qual que seria a ideia? Eu entrar com um pedido administrativo no INSS e falar: INSS, eu quero me desaposentar para recalcular todo o valor que eu paguei de todo o meu período contributivo antes da aposentadoria e pós-aposentadoria, o que pode elevar o valor do meu benefício. Porque hoje, na aposentadoria por tempo de contribuição, a gente tem, já que não existe limite de idade para se aposentar, a gente tem um fator previdenciário. O fator previdenciário, ele é um cálculo que leva em consideração a idade que a pessoa tem na data que está se aposentando, o teu tempo de contribuição e a tua expectativa de vida. Se eu não tenho idade para se aposentar e comecei a trabalhar com 20, depois de 30 anos de contribuição, 50 anos eu me aposento e posso me aposentar. Só que ninguém, hoje em dia, com 50 anos, para de trabalhar. Continua a trabalhar. Aí eu continuo a trabalhar. 10 anos depois, eu quero parar definitivamente. E aí, esses 10 anos que eu contribuí, como é que fica? Então, a ideia da tese é dizer o seguinte: olha, esses 10 anos que eu contribuí depois que me aposentei, eu faço o cálculo novamente. Então, eu pego os 30 anos antes e os 10 anos depois. Então, eu faço o cálculo de todo o meu período contributivo e vejo se aumentar o valor do meu benefício, eu posso me desaposentar e entrar com a desaposentação. Caso o valor do benefício diminua, eu me mantenho do jeito que eu estava quando eu me aposentei há 10 anos atrás. Então, eu sou a favor da tese, defendo a tese, e é uma situação que a gente está aguardando. O STJ já aceitou, concordou com a tese, e agora está aguardando a decisão do STF, e já tem um projeto também de lei no Congresso em tramitação para que a desaposentação ou desaposentadoria possa ocorrer na prática. Muito bem. E existe a possibilidade, de repente, da pessoa falar assim: não quero contribuir com o INSS e optar por pagar somente a previdência privada? Como eu falei, como eu comentei já no início, Débora, se pudesse ia ser ótimo, mas não dá, a gente não pode fazer isso. A previdência compulsória é obrigatória, a gente tem que pagar. A previdência complementar, a privada, é apenas complementar. Não existe a possibilidade de você escolher. Eu não quero pagar o INSS, eu quero pagar um VGBL lá no Banco X. Não dá. Você quer fazer sua previdência privada? Faça. Aconselho. Mas não é uma opção a previdência do regime geral. Você tem que contribuir, você tem que pagar. E é importante ressaltar, aproveitando a oportunidade, em 2007 houve a unificação das receitas. Então, a gente tinha até 2007 Receita Federal e Receita Previdenciária. Em 2007 houve a unificação das receitas. Então, hoje a gente tem a Super Receita, a Receita Federal do Brasil. E a Receita Federal do Brasil, ela está lançando aí sistemas que são chamados os SPEDs, Sistema Público de Escrituração Digital. E o que é isso? Isso é cruzar todo tipo de informação. Então, tentar dizer assim, não tem como fraudar o sistema.
né? Se você trabalha, você declara o seu imposto de renda e você não paga a Previdência Social, você vai cair na malha. Porque aí a Receita Federal vai dizer, pera lá, você está trabalhando, você está tendo o fato gerador de pagar a Previdência, você está pagando o teu imposto de renda e não está pagando a tua Previdência Social. Então você vai cair na malha e vai ter a contribuição cobrada pela Receita Federal. Então esses sistemas todos digitais que a Receita Federal está criando são realmente sistemas fantásticos e que vai pegar muita gente. Na verdade, eu brinco que as empresas principalmente vão ser as que mais vão estar em evidência em razão de que a gente usa o termo, fulano de tal ganha 1.000 por dentro e ganha 1.000 por fora, assim, né? Isso vai acabar, isso não vai mais existir quando todos os SPEDs da Receita Federal efetivamente entrarem em vigor. Então, previdência não é uma opção, é uma obrigação. Então, você tem que pagar. Muito bem. E você falou em empregador aqui. Eu chamo a atenção aqui dos nossos alunos, dos nossos telespectadores, para o seguinte, em oportunidade de trabalho, oportunidade de carreira. Professora Vânia, você, como advogada previdenciarista, qual é o conselho que você dá para os advogados que querem atuar na área do direito previdenciário? É uma área que na verdade, já tem uns 5 anos que ela explodiu, né? É uma área que tem muito trabalho, você tem muita possibilidade e a possibilidade da previdência, ela não é Quando você fala em previdência, você pensa em benefício, você pensa em aposentadoria, você pensa em auxílio-doença, você pensa... Previdência não é só isso. Previdência tem a parte de benefício e tem a parte de custeio. E existe uma falta imensa de pessoas advogando na parte previdenciária de custeio, advogando para a parte empresarial, fazendo toda uma parte de um planejamento previdenciário, tributário para as empresas. Então, existe bastante mercado de trabalho, tanto para a esfera de benefícios, que daí isso é o concurso, vai ter sempre, quanto para a parte agora empresarial, que as empresas estão tendo muita falta de profissionais habilitados na área que entendam e que conheçam de previdência na parte de custeio. Ou seja, pode ser também uma advocacia tanto preventiva... Preventiva, consultiva, contenciosa, é um ramo que existem muitas possibilidades. E a seu ver hoje, como está a previdência social no geral no nosso Brasil, tendo em vista o crescimento da economia, tendo em vista a idade da população brasileira? A seu ver, como está hoje? Qual é o cenário que nós podemos traçar hoje da previdência social? A previdência social brasileira é uma das melhores do mundo, em termos de segurado, porque é a única que dá 10 benefícios, né? É a única que não tem limite mínimo de idade. Na verdade, assim, eu falo isso, mas realmente a nossa previdência social, em termos de nível mundial, é uma previdência boa para o segurado. Não é boa para nós brasileiros, né? Em razão das condições, né? Dos valores, a previdência, índice de atualização, ela peca um pouco no valor do benefício, tem o fator previdenciário que prejudica muita gente, tem a questão do você aposentado continuar a trabalhar. Existem várias questões que existem, claro, situações desagradáveis na previdência. Mas no âmbito mundial, a gente ainda é uma das mais benéficas. Em Paris, por exemplo, na França, a gente viu ano retrasado uma grande manifestação lá, em razão de que eles aumentaram a idade, que era 60 e aumentaram para 62. No Brasil não tem limite de idade para se aposentar por tempo de contribuição. E lá precisa ter idade. Então, assim, temos uma previdência, sim, que precisa muito ser melhorada, mas ainda é uma das mais benéficas. Em relação aos demais países? Aos demais países
em termos sociais, eu diria assim. De benefício mesmo, previsto na Constituição, inclusive, não é? Inclusive. Muito bem. Professora Vânia, quero agradecer imensamente a sua valiosa contribuição aqui no Centro Universitário Uninter. Tenho certeza que você contribuiu sobremaneira aí para o conhecimento dos nossos alunos e trata-se, como eu disse inicialmente, de um tema muito interessante aí para aprofundarmos e para refletirmos aí a possibilidade de uma nova atuação na área profissional, um novo nicho de mercado aí se expandindo aí para a sua carreira e, consequentemente, para o seu sucesso. Eu quero chamar agora, para encerrar, o vídeo do AVA e do Único, onde você vai poder aprender mais como sintonizar com o sistema do ambiente virtual de aprendizagem e as demais orientações para você que é nosso aluno da pós-graduação. Muito obrigada pela atenção, um grande abraço e sucesso a todos!